Os protestantes são os idiotas úteis atacando a Igreja Católica. Frei Clemente Rojão. No capítulo 7º do Política Eclesiástica comento dos 3 blocos de poder que dividem o mundo: o político-militar, primeiro, o financista ocidental, segundo, e o muçulmano, terceiro, e como ambos são inimigos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um leitor pergunta, em verde tempo comum: gostaria de saber em qual destes blocos os protestantes que também odeiam a Igreja Católica se aliam. Tenho para mim que se alia ao segundo bloco, mas gostaria de saber a opinião do Frei Clemente Rojão. Respondi no título. Os protestantes são os idiotas úteis atacando a Igreja Católica. Na verdade, os protestantes são um grupo heterogêneo e sem unidade, que vai desde o luterano tradicional mais anódino numa Escandinávia descristianizada até o fervoroso pastor neopentecostal semi-analfabeto colhedor de dízimo da periferia carioca. Não são aliados a nenhum grupo. Junto dos católicos, os protestantes também são martirizados pelo primeiro e pelo terceiro bloco. Aliás, uma vez no Facebook, comentando sobre ataques de muçulmanos a uma missa na Nigéria que matou 60 cristãos, eu realmente usei católico como sinônimo de cristão. E está muito correto teologicamente, já que os católicos são os cristãos originais. Quem não gostar, reclame com Santo Inácio de Antioquia, e está muito correto mesmo mundanamente, já que se os católicos estão contidos no grupo de cristãos. Mas um crente reclamou e me chamou de rato de instituição, relembrando que cristãos eram atacados. Aqueles protestantes que negam o status de cristãos aos católicos na verdade são servos de Satã espalhando mentiras, facciosistas que não entendem o que Jesus Cristo ensinou nem o fundamento comum das igrejas cristãs, mesmo separadas entre si. Sim, os protestantes também são atacados. Mas no caso nigeriano eram católicos sendo atacados, era uma missa. Mas há centenas de casos de igrejas protestantes das mais diversas matizes sendo atacadas. E igrejas católicas ainda sem comunhão com Roma também. Morremos iguais. Os protestantes, de qualquer corrente, e católicos, sejam romanos, sejam orientais, são massacrados impiedosamente pelos adeptos da religião de paz, de acordo com Barack Hussein Obama, e pelo governo comunista chinês. E no segundo bloco, o financista ocidental de Estados Unidos e Europa, varia muito. Os protestantes tradicionais europeus foram responsáveis pela capitulação mais vergonhosa da história do cristianismo ao mundo. Basta ver como Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Grã-Bretanha, países unificados nas igrejas protestantes históricas do século XVI se descristianizaram com uma velocidade surpreendente. Vivem uma sociedade pagã em que a religião foi relegada a segundo plano. Mesmo suas igrejas foram dominadas pelo relativismo. Exemplo clássico é a Igreja Anglicana, que vive uma zorra total doutrinária, aceitando mulheres padres e casamentos do mesmo sexo, a tal ponto que vivemos o segundo êxodo de anglicanos conservadores para a Santa Igreja Romana desde a época do glorioso cardeal Neumann, especialmente depois da Anglicanus Coetibus de Bento XVI Magno. Em suma, os protestantes europeus tradicionais são os idiotas úteis do segundo bloco. Já os protestantes americanos tendem a ser menos tolos. Há grandes pensadores conservadores no protestantismo americano, dignos de toda a atenção e estímulo, como o professor William Craig Lane, o flagelo de Richard Dawkins. Os Estados Unidos têm uma tradição conservadora muito mais forte em seu protestantismo, já que foi formado por um protestantismo de segunda geração com os puritanos, os presbiterianos, os metodistas, e como o grande ramo dos batistas e seus desdobramentos neopentecostais. Não cito aqui os adventistas, seita sem crédito, cada vez mais familiar nas mãos da dinastia White.
Também devo lembrar a força do mormonismo e das testemunhas de Jeová. Isto não quer dizer que não haja focos de relativismo à moda europeia no miríade de igrejas e seitas protestantes americanas, especialmente nas classes universitárias mais emburrecidas pela escola de Frankfurt, mas é bem menos. Os protestantes americanos são mais fiéis e junto dos católicos são grandes guerreiros na guerra contra o marxismo cultural. Neste ponto os protestantes têm até uma vantagem em relação aos católicos, é muito fácil para o marxismo cultural atacar e cooptar uma hierarquia, como foi com a hierarquia católica, e forçar os fiéis pela obediência a ela. Como os protestantes são desunidos e cada um faz o que quer nas suas igrejas que não formam um corpo místico, a infecção do marxismo cultural é mais lenta para penetrar pastor a pastor, líder a líder. Do limão do facciosismo, esta é a limonada da resistência. Há males que vêm para o bem. Falei dos protestantes americanos. Já os evangélicos brasileiros, com seus líderes e pastores prontos para beijar a bunda do PT na primeira eleição em troca de um carguinho no governo, sem chance. Por sorte o rebanho ainda é conservador e nem sempre segue estes líderes. Mesmo Marco Feliciano, que foi empurrado para o campo conservador pela guerra civil do marxismo cultural dentro da base governista, era aliado de primeira ordem do PT. Exceção a outros, como Silas Malafaia, combatedor acérrimo contra o marxismo cultural. Diga-se de passagem, Malafaia fez mais pelos valores cristãos que os 6 cardeais brasileiros e toda a CNBB. É vergonha de fazer corar Baruque, Ezequiel e Jeremias para nós católicos. Mas uma coisa os protestantes são, idiotas úteis. Porque em seu ódio demoníaco contra a Igreja de Cristo, dividem cristão contra cristão, Bíblia contra Bíblia, Cristo contra Cristo. Ao espalhar lendas negras contra a Igreja sobre as Cruzadas, Inquisição, Galileu, eles ajudam o marxismo cultural do segundo bloco, o ocidental, a tirar o crédito do cristianismo. Eles não entendem que ao atacarem o cristianismo medieval, uma pessoa comum não vai pegar raiva da Igreja Católica para virar protestante, ela vai pegar raiva do cristianismo para virar a pagã. Exemplo claro e clássico é o crescimento evangélico no Brasil, felizmente já encerrado, nunca vi nenhum ateu virando evangélico, só ex-católicos. A evangelização já havia sido feita pela Igreja Católica, foi a Igreja Católica que ensinou o nome de Cristo a estes brasileiros. Eles só trocaram de igreja. De um padre formado em filosofia e teologia, celibatário e dedicado completamente a Deus em corpo e espírito, na sucessão apostólica em linha reta aos 12, os convertidos evangélicos brasileiros trocaram por um pastor sem formação alguma, que ensina coisas de sua cabeça e está mais dedicado a tosquear as ovelhas por doações que ministrar os sacramentos. Estas pessoas nunca deixaram de crer em Cristo, estas pessoas nunca aprenderam quem é Cristo, no máximo passaram a usar o nome de Jesus como amuleto mágico, citando-o a cada meia dúzia de palavras ou em adesivos, numa paródia de devoção. Da mesma maneira, citações da Bíblia fortemente mutiladas à la carte. Por outro lado, os protestantes não têm a menor chance de fazer a diferença mundialmente contra a perseguição, porque não são unidos, não há ninguém que fale por eles. Por mais massacrado que seja, o Papa é o Papa. O Papa fala pela Igreja, e acaba falando pelos cristãos. Mesmo pelos que não o reconhecem como líder. Os católicos orientais na perseguição já aprenderam isto, seus líderes regionais não têm um impacto mundial, e pedem ajuda à Igreja Romana para vocalizar seus males. O que o Papa fala é ouvido, nem seja para ser atacado. Isso é o que os protestantes não têm, nem nunca terão. Mas ao espalhar lendas negras de pedofilia e corrupção no Vaticano, enfraquecem a única tribuna livre para a defesa de seus interesses como cristãos.
São idiotas úteis mesmo. A protestantes e católicos está destinado o martírio. Simultaneamente. Talvez seja aí que a Igreja obterá sua unidade. A diferença é que os protestantes, ao atacarem a Igreja Católica, são os idiotas úteis. Retirado do site Católicos Online. http://www.pr.gunat.biz/index-ifenread.php. num = 3715. E transformado em audiobook por católico formado e informado é católico preparado.